possa se sentir livre. Livre. Livre para louvar o nome do Senhor, para exaltar aquele que é digno, aquele que merece todo o louvor e toda a honra. Oh, oh. Todos necessitam de um amor perfeito, perdão e compaixão. Todos necessitam de graça e esperança, de um Deus que salva. Cristo move as montanhas e tem poder para salvar, tem poder para salvar, para sempre, autor da salvação. Declare: Jesus a morte venceu, sobre a morte venceu. Oh, aleluia. Com meus medos, falhas e temores, enche o meu viver. A minha vida entrego pra seguir teus passos. A ti me rendo, Senhor, me rendo, me rendo. Move as montanhas e tem poder para salvar, tem poder para salvar, para sempre, autor da salvação. Jesus a morte venceu, sobre a morte venceu. Cristo move as montanhas, declara Ele, e tem poder para salvar, tem poder para salvar, para sempre, autor da salvação. Jesus a morte venceu, sobre a morte venceu, pois o mundo vem brilhar a luz. Cantamos, declare: para a glória do Senhor Jesus Cristo, pois o mundo vem brilhar a luz. Cantamos: para a glória do Senhor Jesus Cristo, move as montanhas. Declare isso. E tem Ele tem para sempre, autor da salvação. Declare: Jesus morte venceu, Ele venceu, sobre a morte venceu. Cristo move as montanhas e tem poder para salvar, tem poder para salvar, para sempre, autor da salvação. Jesus a morte venceu, sobre a morte venceu. Aleluia. Queridos irmãos, há exatamente uma semana atrás, o nosso país foi impactado terrivelmente por aquela tragédia que ainda hoje se abate sobre a cidade de Santa Maria, no Rio Grande do Sul. Certamente a esta altura vocês já devem ter provavelmente ouvido muitas coisas acerca não apenas dos fatos, mas dos bastidores dos eventos que culminaram naquela morte, na morte
daqueles jovens, mais de 230 jovens que faleceram naquele trágico acidente, ainda que um tanto quanto previsível, dadas as condições de irresponsabilidade, de negligência que estavam presentes naquele lugar. Todo o país foi, de uma forma ou de outra, impactado. E mesmo nós que estamos bastante distantes do outro lado do país, acabamos nos tornando identificados por vários motivos. Os que têm filhos na mesma idade daqueles que morreram, certamente pensaram, como eu pensei, como outros pais pensaram, poderia ser um filho meu. Os que têm netos, sobrinhos, os que são daquela mesma idade, certamente pensaram a mesma coisa. Ao mesmo tempo que toda uma onda de fiscalização, de repúdio, de insurgência contra certos fatos que acontecem no nosso país e que provocam essas tragédias, o fato é que não conseguimos, talvez, dar sentido àquela tragédia. É uma coisa tão absurda, é uma coisa tão chocante que algo daquela natureza aconteça, que por mais que a gente tente juntar os pedacinhos e dar um sentido àquilo, a gente fica sempre se questionando, meu Deus, por quê? Meu Deus, por quê? E essa inquietude da alma, de alguma forma, faz com que a gente reflita sobre a relação com Deus, o nosso relacionamento com Deus. Porque uma das palavras ou uma das falas que eu ouvi, conversando sobre esse assunto em outro lugar, foi de um jovem que dizia assim: pastor, eu fiquei com medo, porque se fosse domingo passado, no mesmo dia em que aconteceu, da maneira como eu estava, tão afastado de Deus, e quero dizer logo entre parênteses, que eu não estou dizendo que todos aqueles jovens, porque estavam naquele lugar, naquela festa, necessariamente eram piores ou melhores do que qualquer um de nós. Mas o jovem fez a seguinte fala: pastor, se fosse eu que estivesse naquele lugar, longe de Deus como eu estava, e eu viesse a ser consumido por aquelas chamas ou sufocado por aquela fumaça, talvez eu não estivesse com Deus hoje. E eu fiquei curioso, na verdade eu fiquei inquieto, porque aquele jovem, até onde eu conheço, nasceu e se criou no meio do povo de Deus, confessa Jesus Cristo como Senhor e Salvador de sua vida e crer, segundo ele, na salvação de sua alma. O que faz, portanto, um jovem que crê dessa forma questionar a sua salvação, porque talvez, provavelmente, estaria longe da comunhão com Deus. Creio eu que, em parte, é porque nós não entendemos bem como é essa história de estar em comunhão com Deus. O que é que nos faz estar em comunhão com Deus? O que é que nos faz permanecer em comunhão com Deus? O que é que a comunhão com Deus nos garante? E o que é que a comunhão com Deus não nos garante? Justamente para falar sobre esse assunto, eu gostaria que você abrisse a palavra de Deus no livro de Salmos e juntos voltássemos ao Salmo de número 32, que eu li no momento de confissão e contrição. Este Salmo de número 32, que tem como título na minha versão da Bíblia, As Bem-aventuranças de quem recebe o perdão, é um dos salmos didáticos, é um cântico que ensina, é um cântico que traz lições, é um instrumento pedagógico que o povo de Deus tinha no passado, através do qual, cantando, eles aprendiam sobre Deus, sobre si mesmos e sobre a vida. Este salmo diz assim: bem-aventurado aquele cuja iniquidade é perdoada e cujo pecado é coberto. Bem-aventurado o homem a quem o Senhor não atribui iniquidade e em cujo espírito não há dolo. Enquanto calei os meus pecados, envelheceram os meus ossos, pelos meus constantes gemidos todo dia. Porque a tua mão pesava dia e noite sobre mim, o meu vigor se tornou em sequidão de estio. Confessei-te o meu pecado, e a minha iniquidade não mais ocultei. Disse: confessarei ao Senhor as minhas transgressões, e tu perdoaste assim a iniquidade do meu pecado. Sendo assim, todo homem piedoso te fará súplicas em tempo de poder encontrar-te. Com efeito,
Quando transbordarem as muitas águas, não o atingirão. Tu és o meu esconderijo. Tu me preservas da tribulação e me cercas de alegres cantos de livramento. Instruir-te-ei e te ensinarei o caminho que deves seguir, e sob as minhas vistas te darei conselho. Não sejais como o cavalo ou a mula, que, sem entendimento, com freios e cabrechos são dominados, de outra sorte não te obedecem. Muito sofrimento terá de curtir o ímpio, mas o que confia no Senhor, a misericórdia o assistirá. Alegrai-vos no Senhor e regozijai-vos, ó justos, exultai, vós todos que sois retos de coração. Amém. Oremos. Ó Deus amado e querido Pai, nesse momento em que vamos refletir sobre a Tua palavra e ouvir a Tua voz, porque cremos que Tu estás aqui para nos falar, nós suplicamos a Tua misericórdia e graça para que sejamos fiéis à Tua Sagrada Escritura e possamos ver nela aquilo que Tu puseste nela para ser visto. Que nós possamos ter um olhar para Ti e para nós mesmos, um olhar para a comunhão que o Senhor nos convida a ter e como voltar a ter quando a perdemos. Oramos para que a mesma inspiração do Teu Espírito Santo seja a obra do Teu Espírito iluminando o nosso coração nesta hora, ao meu coração, à minha mente, que vou ministrar a palavra, e aos Teus filhos que estão aqui, ou que estão nos assistindo pela internet ou na televisão, que o Senhor os alcance onde quer que eles estejam, também com a iluminação do alto, para compreenderem a Tua palavra, pois é assim que nós te oramos, é assim que nós te agradecemos, e confiamos que assim acontecerá, em nome e para a glória de Jesus. Amém. Eu falei que este salmo é um salmo didático, porque ensina, é um instrumento pedagógico, e de fato assim o é. É um daqueles salmos que, sem dúvida alguma, nós aprendemos muito sobre Deus, sobre nós mesmos e sobre a comunhão com Ele, ou a nossa relação com Ele. No entanto, este salmo tem na essência dele uma das mais importantes disciplinas espirituais, um dos mais importantes meios de graça pelos quais Deus nos abençoa, que é a confissão. Todo este salmo está impregnado de uma atitude de contrição, de quebrantamento pessoal, que é uma atitude íntima no interior de cada um de nós, bem como uma atitude externa de confissão, que tem a ver não mais com o nosso interior, mas com a exposição do nosso pecado, da nossa falha e da nossa transgressão aos olhos de Deus. É nessa interface entre o que acontece dentro de mim e o que acontece a partir de mim para fora de mim que se encontra o grande segredo da confissão. Confissão que se expressa para Deus ou para alguém a quem ofendemos, deve ser sempre fruto de uma contrição interna, deve ser sempre fruto de uma obra do Espírito Santo, primeiramente dentro de nós, porque se não for assim, ela se torna apenas um ritual, apenas um elemento litúrgico que nós podemos fazer no culto ou nas nossas devocionais diárias, em que nós simplesmente dizemos aquela famosa oração do pecador arrependido: Senhor, perdoa a multidão dos nossos pecados, sem termos a plena consciência de quais pecados são esses e de que maneira eles afetam a comunhão com Deus, desonram a Deus e nos impedem de glorificar a Deus. O salmista compreendia isso. E porque ele compreendia, ele trabalha durante todos esses versículos aqui do Salmo 32, essa relação entre o que estava acontecendo dentro dele e qual era o fruto desta situação interna em relação a Deus. Veja que ele estabelece que algumas coisas aconteciam com ele quando ele não estava em comunhão com Deus. Ele começa com uma afirmativa: bem-aventurado aquele cuja iniquidade é perdoada e cujo pecado é coberto. Este é o tema do Salmo, porém, imediatamente, ele vai no verso 3, à exposição daquilo que estava acontecendo dentro dele, porque ele não estava em comunhão com Deus. No verso 3 ele diz que enquanto ele calou, obviamente, enquanto ele não falou, enquanto ele escondeu os seus pecados, o que aconteceu dentro dele é que os seus ossos envelheceram. E envelheceram, segundo ele, não porque ele estava com osteopenia, com osteoporose, não porque ele tinha sofrido algum trauma, não porque ele estava envelhecido e os ossos já estavam fracos, mas a fraqueza dos ossos daquele homem era decorrente do fato de que os seus constantes gemidos todo dia
faziam com que os ossos enfraquecessem. Nós não estamos falando de uma metáfora. Na verdade, nós estamos falando de uma realidade, que na época do salmista Davi não era plenamente conhecida, mas que hoje se conhece. O nome dela é doença psicossomática. Aquelas que afetam o corpo, mas que têm fundo emocional. Aquelas que fazem mal para o corpo, porque já estão fazendo mal há algum tempo para a alma, para as emoções. O que o salmista Davi estava dizendo de maneira muito clara é que é possível adoecer no corpo, porque se está doente na alma. E no caso específico dele, a doença era um afastamento de Deus. Não eram apenas dificuldades, estresses, angústias, ansiedades daquela época ou da época de hoje. Não eram contingências, não eram estímulos externos, exógenos, que eventualmente faziam com que ele se sentisse constrangido. Era alguma coisa que estava acontecendo dentro dele, no mais profundo coração dele, em relação a Deus. Ele estava sem comunhão com Deus. Esse é o primeiro ponto que eu gostaria de enfatizar. Quando nós estamos sem comunhão com Deus, malefícios de toda natureza, inclusive física, emocional, psicológica e principalmente espiritual, estão prestes a acontecer ou estão instaladas em nós quando nós não estamos em comunhão com Deus. Os efeitos de não estar em comunhão com Deus são muito mais do que simplesmente a gente estar mal com Deus, brigado com Deus. O fato é que quando nós estamos brigados com Deus, sem comunhão com Deus, isso afeta todas as áreas da nossa vida. Aqui ele expressa de maneira clara, dizendo assim: os meus ossos envelheceram por causa dos meus constantes gemidos todo dia. Depois ele vai dizer de onde é que vinham esses gemidos. É porque os gemidos dele representavam o peso do pecado sobre ele, o peso da mão de Deus sobre ele. Veja o verso 4: porque a tua mão pesava dia e noite sobre mim. E aí ele estende a interpretação desse efeito sobre a vida dele, porque ele então diz: e então o meu vigor, a minha força, o meu ânimo para viver se tornou em sequidão de estio, em palha seca, solta no meio do campo, algo que não tem absolutamente nenhuma capacidade de se manter, porque está sempre soprada pelo vento. Essa situação que o salmista dizia é a situação, um retrato, uma foto de um homem sem comunhão com Deus. O primeiro ponto, então, que eu quero dizer para você é que comunhão com Deus, quando perdida, afeta todas as áreas da nossa vida. Os efeitos desta perda da comunhão com Deus não são apenas espirituais, não são apenas religiosos. Eles afetam a nossa vida profissional, a nossa vida familiar, os nossos relacionamentos, a nossa capacidade de trabalho, a nossa compreensão da vida, a capacidade que nós temos de nos relacionar, de produzir. Nós costumamos dizer que quando as coisas estão mal em casa, elas não produzem bons efeitos fora de casa. E aqui o salmista vai além. Ele diz assim: quando as coisas não estão bem com Deus, isso afeta o que está dentro de casa e o que está fora de casa. A realidade é, irmãos, que estar em comunhão com Deus é semelhante a um galho estar preso ao caule, que por sua vez é nutrido pelas raízes, que tiram do solo os nutrientes. Quando nós estamos sem comunhão com Deus, este galho é cortado. A seiva da vida deixa de subir até as suas extremidades. E quem conhece um pouco de vegetação, um pouco de árvore, sabe o que acontece. Você corta um galho, as folhas vão com ele, se houver flores também, até frutos, e você encosta num canto. Por algum tempo ainda há vigor, por algum tempo ainda há verde naquela planta, por algum tempo aquelas frutas e aquelas flores ainda estão floridas, ainda estão acontecendo, ainda estão sendo vistas como saudáveis. Mas depois de algumas horas, dependendo da planta, depois de alguns dias, aquilo que era vigor se torna em sequidão. Aquilo que era vivo claramente está morto. E basicamente não é porque mudou qualquer característica anatômica, fisiológica daquela planta, mas é porque houve um corte
na seiva que fazia aquela planta ser viva. O que fazia aquela planta ser viva não era o fato dela ser de determinada forma ou funcionar de determinada maneira, mas era a origem da sua vida. Assim também é conosco. Nós podemos ter uma vida absolutamente normal diante da sociedade, estarmos funcionando, acordarmos amanhã cedo, segunda-feira, e seguirmos a rotina das últimas segundas-feiras, dos últimos meses, dos últimos anos. Nós podemos produzir, ganhar dinheiro, trabalhar, sermos realizados por algum tempo. Tudo isso vai funcionar verdejante. Mas haverá um momento em que, por falta da comunhão com Deus, por falta do elo indispensável, inigualável que é estar em comunhão com Deus, a vida começa a ficar seca, a vida começa a ficar chata, a vida começa a ficar incapaz de ser tolerada. Nós começamos a experimentar aquilo que o salmista falava. A vida se torna sequidão de estio. O que sobra para nós é gemidos todo dia. E a gente então começa a sentir no corpo, na alma e nos relacionamentos os efeitos de estar longe de Deus. A razão para isso, a razão disso, melhor dizendo, é que nós fomos criados à imagem e semelhança de Deus para termos com Ele comunhão. Não é opcional. Nós somos essencialmente dependentes de Deus. Fomos criados para não dispensar Deus, para não tentar viver sem Ele. Nós somos criados à imagem e semelhança de Deus, porque, diferentemente de toda a criação, nós temos um vínculo mais forte, mais profundo, que é a própria imagem e semelhança de Deus, aquilo que nos torna seres espirituais. Não podemos viver sendo seres espirituais como se fôssemos seres naturais. Perdemos então a comunhão. Os efeitos disso afetam todas as áreas da nossa vida. E aí então chegamos a um ponto que todos nós conhecemos, eu conheço, você conhece, que é constatado a sequidão ou constatada a sequidão de estio, reconhecendo que a vida está sem graça, sem vigor e sem motivo e propósito, nós podemos então tomar duas atitudes diametralmente opostas. Nós podemos perseverar loucamente na tentativa de esconder o que não pode ser escondido. O salmista coloca nesses termos: enquanto eu calei os meus pecados. Ou podemos ir na outra direção, que é a direção do expor os nossos pecados. No verso 5 ele diz: confessei-te o meu pecado, e a minha iniquidade não mais ocultei. E aqui há uma coisa muito bonita que é possível ver quando nós compreendemos um pouco de como é a construção desse salmo na língua original no hebraico. A palavra aqui, que fica muito clara, usada de uma forma ou de outra pelo salmista Davi, vem de um verbo em hebraico chamado kapar, ou kipar. Na verdade, você conhece esse verso, ou esse verbo, por um instrumento, ou por uma indumentária que os judeus usam sobre a cabeça. Aquele chapeuzinho que eles colocam sobre a cabeça, chama-se kipar. É a tradução da palavra cobertura, ou encobrir, ou ocultar, ou cobrir. Veja que o salmista, ele brinca com essa palavra. Brinca, obviamente, no sentido não literal, mas no sentido de fazer-nos compreender sobre isso. Ela aparece várias vezes no texto. Olha só, ela diz assim: bem-aventurado aquele cuja iniquidade, verso 1, é perdoada e cujo pecado não é kipar, não é encoberto. Esse encoberto aqui é o encoberto do homem. É quando eu escondo, é quando eu cubro, é quando eu não deixo supostamente Deus ver. É quando eu internalizo e tenho a tola impressão de que Deus não conhece o meu pecado, de que se ninguém viu, Deus também não viu. É a tola impressão de que nós podemos estar vivendo uma vida dupla, aquela que podemos ver e que todos podem ver, e aquela que supostamente só nós conhecemos e que ninguém mais vê, e neste ninguém também se inclui Deus. É uma ilusão. Por isso ele diz que bem-aventurado é aquele cuja iniquidade é perdoada e cujo pecado é coberto, mas não coberto pelo homem. Por quê? Porque lá na frente ele diz o seguinte, olha só:
confessei-te o meu pecado e a minha iniquidade, verso 5, e a minha iniquidade não mais ocultei. Aqui novamente a palavra ocultar vem da origem da palavra quipá. Temos então duas situações de cobrir. Uma delas é quando o homem cobre para encobrir. A segunda é quando o homem não cobre para que Deus veja e possa cobrir. Mas cobrir como e com o quê? Com o sangue do Cordeiro. Em outras palavras, ele está dizendo assim: quando eu encubro, Deus não pode tratar. A comunhão está cortada. Não há como receber de Deus a vida. O meu vigor e a minha alegria de viver se torna em sequidão de estio. Quando eu não cubro, quando eu exponho, confessei-te o meu pecado e a minha iniquidade não mais ocultei, então eu não cubro, eu não encubro aos olhos de Deus, mas aí Deus vem e cobre com o seu perdão. Deus vem e cobre com o sangue do Cordeiro, para que o olhar dele sobre o meu pecado não seja um olhar nu e cru, mas seja um olhar através, por meio do sangue do Cordeiro. Sabe onde é que você encontra esta outra expressão? Naquele móvel mais sagrado do templo, que a gente conhece como Arca da Aliança. Sobre a Arca da Aliança havia uma tampa de madeira de acácia, de 2 metros por 1, era o tamanho daquele retângulo chamado Arca da Aliança. Ela era revestida de ouro, por dentro e por fora. Sobre ela havia 2 querubins, como que guardando aquele lugar que representava no Antigo Testamento a presença de Deus. Pois bem, aquela tampa chamava-se propiciatório. Em hebraico é a palavra kipá, a palavra cobrir. O que é que ela cobria? Ela cobria a lei de Deus, a vara de Arão e os pães. Elas estavam cobertas ali. Eram os elementos sagrados daquele culto. Mas quando o sumo sacerdote, uma vez por ano, no dia da expiação, entrava naquele lugar onde só se poderia entrar uma vez por ano, no Yom Kippur, no dia da expiação, e trazia nas mãos o sangue de um cordeiro e aspergia nos 4 cantos daquela tampa da propiciação, ele estava cobrindo e expiando simbolicamente o sangue, o pecado daquele povo que ele ali representava. Daí porque aquele dia se transformou no dia da expiação, Yom Kippur, Kippur de Kippá, cobrir, o dia da cobertura, o dia da expiação, o dia do perdão. Mas perdão para quem? Perdão para quem não prefere esconder o seu pecado. Perdão para quem prefere expor o seu pecado. Para quem prefere abrir diante de Deus e revelar diante de Deus com franqueza, com sinceridade, com autenticidade, as raízes mais profundas da sua natureza pecaminosa. Só existe um caminho, irmãos, para nós reavermos a comunhão com Deus e mantermos a comunhão com Deus. É uma atitude contínua, constante, não apenas no momento de culto, nem no momento de devocional diária, mas continuamente, durante todo o dia, uma atitude de exposição sincera e verdadeira do nosso pecado diante de Deus. Eu não estou falando que você vai passar o dia de joelhos. Eu não estou falando que você vai fazer só orações de confissão, que você não vai viver a vida. Eu não estou falando, portanto, de atitudes externas. Eu estou falando de uma atitude interna. Eu não vou esconder aquilo que eu não posso esconder. Eu vou viver aos olhos de Deus com sinceridade, com integridade, com autenticidade. Eu não vou proteger o meu eu, porque ele é mais precioso do que a minha santidade diante de Deus. Eu vou oferecer a Deus a minha vida, completamente exposta diante dele. Vejam, quando Deus faz isso na vida de alguém, e alguém tem consciência disso, comunhão não se torna um artigo de consumo na vida cristã. Não é um momento litúrgico. Não é alguma coisa que a gente faz quando é premido pelas circunstâncias, quando não tem jeito mais de evitar, quando tudo está dando tão errado que a gente diz, será que tem alguma coisa em mim que está fazendo tudo isso dar errado? Não é apenas nos extremos do dia a dia. É uma atitude que vai perpassando toda a nossa vida.
Porque nós começamos a viver, como os reformadores diziam, coram Deo, diante do olhar de Deus, quebrantados, expostos diante do olhar de Deus. Não há escapatória para mim, irmãos. Não há escapatória para você. Se somos cristãos, se conhecemos o Senhor, ou vivemos desta forma, ou não conseguimos viver de outra forma qualquer. Daí porque a Bíblia diz que bem-aventurado é o homem cuja iniquidade é coberta, porque o pecado é perdoado. Bem-aventurado o homem a quem o Senhor não atribui iniquidade e em cujo espírito não há dolo, não há engano, não há tergiversação, não há nenhum tipo de visão dupla sobre si e sobre Deus. Ele expõe diante de Deus aquilo que ele é, e porque expõe diante de Deus aquilo que ele é, Deus pode transformá-lo naquilo que ele, Deus, deseja que ele seja. Isso é vida cristã, queridos. O que é que esta vida cristã nos garante? O que é que esta comunhão nos garante? Primeiramente, nos garante que as nossas súplicas serão ouvidas. Em outro trecho da palavra de Deus, é dito que a única coisa que interrompe a nossa oração, a única coisa que atrapalha a minha oração e a sua oração, é pecado não confessado. Porque o pecado nos afasta de Deus. É possível, portanto, orar e, no entanto, ser ouvido por Deus, porque Ele não é surdo, mas não ser ouvido por Deus com graça e misericórdia. Porque a atitude que permeia aquela oração não é uma atitude de quebrantamento e de contrição. E de nada adianta, sabe, irmãos, começar pedindo perdão. Porque Deus já entendeu que muitas vezes é esse o artifício que nós temos. Porque cremos então que Deus não nos responde se estivermos em pecado. Muitos de nós, especialmente quando estamos em público, quase que dizemos assim: Deus, em primeiro lugar, quero pedir meus perdões, pedir aqui que o Senhor me perdoe, para que então tu escutes a minha oração. E Deus já sacou, para usar uma linguagem mais jovem, que isso é só estratégia da gente, é artimanha da gente. Porque no fundo, não há confissão sincera naquele momento ali. Por isso que ele diz assim, sendo assim, tendo essa atitude, o que é que essa comunhão nos garante? A primeira coisa, nos garante que todo homem piedoso, verso 6, te fará súplicas em tempo de poder encontrar-te. Comunhão garante resposta de oração. Comunhão garante que a nossa oração se coadune com a vontade de Deus. A oração é respondida, não porque a gente consegue torcer Deus para fazer o que a gente quer, mas porque estando em comunhão com Ele, a gente ora sintonizado, sincronizado com a vontade dEle, coisa que não temos quando eventualmente estamos longe dEle. Quando estamos longe dEle, oramos baseado no nosso egoísmo, na nossa ambição, no nosso orgulho, na nossa soberba, nas nossas preferências, nos nossos cacuetes, nos nossos pecados ocultos. Talvez, queridos, a maior expressão de uma oração que Deus certamente ouviu e não respondeu foi aquela que, para nossa vergonha, foi televisionada para o Brasil todo, de homens que receberam propina e que ousaram dar as mãos e fazer uma oração a Deus para que Deus abençoasse aquele dinheiro ilícito. E aí eu e você nos chocamos dizendo assim, que coisa vergonhosa, mas nós fazemos isso também no nosso dia a dia, quando esquecemos que a oração que Deus responde é a oração que está envolvida numa atitude de contrição e confissão, de restabelecimento da nossa comunhão com Ele, porque é esta que garante que a nossa oração será respondida. Segunda garantia que nós temos porque estamos em comunhão com Deus é que Deus nos preserva da tribulação. Veja que no verso 7 diz assim, na verdade no versículo 6 já começa, dizendo assim, com efeito, quando transbordarem muitas águas, e ele está falando, querido, daquelas avalanches, que na terra de Israel eram relativamente comuns, havia muitos vales, havia muitas encostas, e quando chovia, principalmente no sul, no chamado deserto do Negueb, o que acontecia era que aquela chuva descia ribanceira abaixo, num volume assim descomunal, porque não havia, a terra não conseguia chupar a água,
chamar a água para dentro. E então aquela avalanche via em quem estava no vale, muitas vezes era surpreendido repentinamente por aquela vaga de água que muitas vezes matava animais, plantações e pessoas. E então ele diz, olha, com efeito, quando transbordarem muitas águas, tu não serás atingido, não o atingirão, porque tu és o meu esconderijo, tu me preservas da tribulação. Na verdade, quando nós olhamos neste texto, na construção que está no hebraico, a melhor fraseologia seria assim, porque tu me cercas, tu és o meu esconderijo, digo, verso 7, tu me preservas na tribulação. Há uma diferença entre ser preservado da tribulação e ser preservado na tribulação. Deus não impede que coisas ruins aconteçam conosco. Nós não recebemos um salvo-conduto na vida. Pelo contrário, Jesus já nos alerta, no mundo tereis aflições. Nós adoecemos como os outros adoecem. Nós passamos problemas financeiros como os outros passam. Nós sofremos decepções nos nossos relacionamentos como os outros sofrem. Nós sofremos como os demais, porque o sofrimento é uma realidade humana, e nós não somos infra-humanos, nem super-humanos, nós somos apenas humanos. Mas o que ele está dizendo é que na hora da tribulação, estar em comunhão com Deus nos preserva dos efeitos terríveis de descrença, de desesperança, de angústia, de desespero que a tribulação é capaz de produzir em nós. Daí porque quando Jesus fala no mundo tereis aflições, ele fala no contexto em que ele se despedia dos seus filhos, dos seus discípulos, e dizia antes, a minha paz vos dou, não vos-la dou como dou ao mundo, porque o mundo não entende e não pode receber. A paz que excede todo entendimento é aquela que permite que no meio da tribulação, quem está em comunhão com Deus, consiga sublimar aquela tribulação, consiga superar, consiga compreender propósitos que nós não sabemos e que estão por trás daquela tribulação. Ser atribulado não é uma questão de só alguns serem atribulados. Estar em paz na tribulação, esta sim é uma questão para poucos. E diz respeito a quem está em comunhão com Deus, que não é um privilégio de super-homens ou de super-crentes, mas de homens e mulheres que levam Deus a sério, não encobrindo os seus pecados e tentando viver uma vida oculta aos olhos de Deus, mas expondo os seus pecados para que Ele perdoe, para que Ele restaure, para que Ele abençoe. Quando estamos então em comunhão, nossas orações são ouvidas. Quando estamos então em comunhão, nós somos preservados na tribulação. Quando estamos em comunhão, nós somos instruídos por Deus. Veja o que o verso 8 diz: instruir-te-ei e te ensinarei o caminho que deve seguir. Quantas vezes, irmãos, nós estamos aflitos pedindo para que Deus revele a sua vontade em determinada questão na nossa vida? E grande parte da nossa aflição de não saber no momento o que Deus quer para nós tem a ver com o fato de que passamos tempos e tempos sem nos importar muito com a comunhão com Deus. E aí, quando precisamos de um recado de última hora, não estamos acostumados a ouvir a voz de Deus. Porque se estivéssemos acostumados a ouvir a voz de Deus, mesmo na hora da luta, nós saberíamos o que fazer, porque conheceríamos a palavra dEle, conheceríamos o jeitão de Deus e aquilo que Ele quer para nós. É promessa de Deus, eu não consigo compreender porque ela não se realiza na minha vida e na sua vida, meu irmão. Quando Deus, Jesus Cristo, vai ser morto, ressuscitado e assunto aos céus, Ele disse: quando eu chegar lá, enviarei o outro Consolador. E Ele se referia ao Espírito Santo, este mesmo que você diz que habita no seu coração. E é dito acerca desse Espírito Santo, que Ele vos fará lembrar de todas as coisas e vos guiará a toda a verdade. Como é possível então que nós não saibamos o que fazer? Ora, queridos, nós não sabemos o que fazer, primeiramente porque não conhecemos a palavra dEle.
E segundo, porque não mantemos comunhão com Ele. Somos filhos que não convivem com o Pai. Convivemos com as outras coisas da vida. Achamos que trabalhar, ganhar dinheiro, estar em família, que é tudo muito bom. Nada disso é ruim. No entanto, não é prioritário na minha vida e na sua vida. É preciso que a gente compreenda isso. Afinal de contas, nós somos seres criados à semelhança de um Deus, para sermos dependentes dEle e para vivermos na vida para a glória do seu santo nome. Todo o restante é a cereja do bolo. Ganhar dinheiro, trabalhar, ter os nossos relacionamentos é a cereja do bolo. A essência é estar na terra para conhecer Deus e fazer Deus conhecido, para gozar e ter prazer na presença de Deus e fazer outros conhecerem, para que assim também eu seja na vida deles. Jesus põe isso nesses termos: buscai, pois, o Senhor e o seu reino, e o reino e a sua justiça acima de todas as coisas, em primeiro lugar, e as demais coisas serão acrescentadas. Instrução. Nesse ponto o salmista faz uma metáfora e diz assim: olha, vocês estão compreendendo que a pedagogia de Deus com vocês é diferente? É porque vocês são imagem e semelhança dele. Porque se vocês fossem mulas e cavalos, Deus agiria com vocês da maneira como se age com mula e cavalo. E aí ele diz assim: não sejais como o cavalo ou a mula, que sem entendimento, sem compreensão, sem discernimento espiritual, sem espiritualidade, sem comunhão com Deus, somente com freios e cabrechos são dominados, porque de outra sorte não lhe obedecem. Frequentemente, irmãos, frequentemente, Deus bate nas nossas costas, como se bate numa mula ou num cavalo, quando ela quer ir para um caminho errado. Isso deveria nos dizer muito sobre até que ponto nós estamos indo sem Deus. Se Deus precisa baixar o cacete na gente, se Deus precisa nos atacar como se ataca animais, se Deus precisa colocar vendas para que a gente não se desvie e caminhe para a direita ou para a esquerda, se Deus precisa puxar a rédea a ponto da nossa boca rasgar-se, se Deus precisa usar o chicote sobre nós, o que é que isso nos diz, irmãos? Que nós estamos como mulas e cavalos sem entendimento, que precisam ser usados cabrechos e arreios sobre eles, senão eles não obedecem. Do que é que nós estamos falando? De falta de comunhão com Ele, irmãos. A voz do Espírito é doce. A voz do Espírito é doce. Mas às vezes Deus precisa gritar. E quando Ele grita, por que Ele grita? Porque quando Ele falou suave conosco, nós não ouvimos. Porque preferimos relativizar a voz de Deus. Deus faz isso por prazer? Não. Ah, querido, você é pai? Você é mãe? Você sabe do que eu estou falando. Dói quando a gente precisa gritar com o filho. Dói quando a gente precisa bater no filho. Dói quando a gente precisa punir, disciplinar um filho. O que a gente gosta mesmo é que a gente diga: filho, o melhor é isto. Vá por aqui, não vá por ali. E há um espírito dócil, quebrantado, de obediência. Ele alerta que essas duas atitudes das quais eu estou falando, e quando Deus nos dá a possibilidade de nos quebrantar, não encobrir, confessar e restabelecer a comunhão, ou quando nós preferimos cobrir o nosso pecado, ter falta de comunhão com Deus e sofrer as consequências, ele diz que há dois resultados, que estão nos dois últimos versos desse salmo. Ele compara o resultado do ímpio e o resultado do justo. Dois termos que na linguagem sapiencial, na linguagem de sabedoria da Bíblia, revelam mais do que duas essências, mas revelam duas atitudes. A atitude da impiedade e a atitude da justiça.
A atitude do quebrantado homem que deseja ser reto diante de Deus e que é chamado de justo. Imagino que é você. Eu sei que sou eu. E a atitude do ímpio, que não é ímpio porque é cruel, porque mata cachorro na rua, porque judia de criancinha. É ímpio porque o coração não é pio, não é piedoso, não é temente, não é quebrantado diante de Deus. E aí ele diz: muito sofrimento terá de curtir este ímpio. Mas o que confia no Senhor, a misericórdia o assistirá. Alegrai-vos, portanto, no Senhor, e regozijai-vos, ó justos, exultai vós todos os que sois retos de coração. Chegamos ao fim da nossa mensagem. O que precisava ser dito, foi dito. Agora, queridos, reflitam comigo. Amanhã, ou melhor, daqui a pouco, nós iremos sair daqui. Todo esse estímulo para que nós paremos a nossa vida, pensemos em Deus, adoremos a Deus, ouçamos a sua voz, tomemos alguma decisão, ofereçamos o culto, todo esse estímulo terá acabado. Quando sairmos daquela porta de vidro ali para fora, nós iremos voltar à nossa vida normal. A vida normal implica em que você terá que funcionar em todos os papéis e funções sociais que você tem. Você é marido, você é mulher, você é filho, você é pai, patrão, empregado, empresário, funcionário. Você tem família, tem amigos, tem colegas, tem fornecedores, tem prestadores de serviço. Você tem toda a gama de funções e papéis sociais. Tudo que você vai encontrar lá fora puxará você de um lado para outro, de uma forma ou de outra. Todos esses papéis são como redemoinhos que sugam a sua vida. Não há como escapar de ser tudo isso, mas há como ter uma atitude em relação a tudo isso que é diferente. Uma atitude de piedade, de quebrantamento, de contrição, de comunhão, de manutenção da comunhão com Deus. Um grupo de judeus ficou conhecido na história, e ainda hoje existem, como Hassidins, judeus piedosos. Aqueles que viviam e vivem com a atitude de profunda reverência diante de Deus em todos os negócios da vida, na família, no dia a dia, no cotidiano e em qualquer momento, em qualquer lugar. Esses judeus chamados Hassidins eram judeus e são judeus piedosos, como diz o texto. Deus nos convida a ser como eles, homens e mulheres piedosos. Piedade não tem a ver com cabeça voltada para um lado, mãos postas no peito e um andar lento, como se fôssemos seres de outro planeta. Piedade tem a ver com manutenção da comunhão com Deus, porque sem ela nós não somos nada. Nada somos, nada podemos fazer, nada conseguimos fazer. O convite de Deus para você é: não encubra, revele, deixe que eu cubra com o meu sangue e a minha comunhão contigo seja preservada.